Oi, gente! Estamos chegando para mais uma live. Olá! Vamos comunicar? Eu sou o Gilberto Vilela e a partir de agora fico os próximos 30 minutos com você, onde vamos discutir sobre comunicação e liderança. Seja muito bem-vindo. O pessoal está chegando por aqui, pessoal chegando através do Facebook, através do Instagram. Alô Marciliano Coelho, alô Rosilene, sejam bem-vindos aqui conosco. Você que está aí no Facebook, diga aí o seu alô, né? Fala um oi aí para que eu saiba que você está nos acompanhando. Sejam bem-vindos, todos vocês que nos acompanham através das redes sociais. É muito bom estar aqui para partilharmos informações. E como eu sempre gosto de dizer, um conhecimento em construção, nada pronto, nada que estou trazendo pronto aqui para você, mas um conhecimento através do seu conhecimento também, nós unimos as informações e nós fazemos então esse momento de interação, esse momento de troca de conhecimento. Em períodos que temos vivido de dificuldades, em períodos de distanciamento social, muito útil fazermos essa troca, essa parceria em que nós complementamos o conhecimento do outro. Você complementa o meu conhecimento e eu trago também uma colaboração para o seu conhecimento. E assim nós convivemos, assim nós seguimos. E é muito bom nós lançarmos sementes. É uma forma de nós lançarmos várias sementes e é claro que elas caiam em terras férteis, que essas informações, essa troca de informações caia em terras férteis e produzam muitos e muitos frutos. Não é mesmo, Márcia, que está chegando por aqui? Então esse momento de partilha, esse momento de troca é para que nós possamos crescer juntos, para que nós possamos compartilhar, lançar sementes e aos poucos nós vamos cultivando o nosso solo, para que nós possamos receber outras sementes e através dessas sementes nós possamos germinar, nós possamos produzir, nós possamos trazer um retorno positivo para o mundo. E florescer, sempre florescer onde nós formos plantados. Então vamos florescer juntos, fique à vontade para participar conosco, com sua dúvida, com sua opinião, com sua pergunta, com sua participação aqui com a gente. Tá bom? Michele está chegando aqui conosco, o pessoal também chegando através do Facebook. Fiquem à vontade para partilhar, para participar conosco e aproveitem, gente. Mandem aí convite para mais pessoas participarem de nossa live de hoje sobre comunicação e liderança. Nossos 30 minutos de discussão a respeito desse tema que é tão importante para o nosso dia a dia. Inclusive tão importante que no domingo na live passada, nós iniciamos a discussão a respeito de comunicação e liderança e foi muito interessante a participação do pessoal, foi bem positiva. Então vamos florescer, isso mesmo, Michele. Então nós continuamos com o assunto comunicação e liderança na live de hoje. Na live anterior nós falamos a respeito do que é liderar, que é comandar pessoas, seja na sua casa, na sua família, seja numa empresa, seja num exército, por exemplo, seja num grupo de amigos. Nossa vida, durante toda a nossa existência, nós temos momentos de lideranças. Momentos em que eu lidero, momentos em que você lidera. Então, isso vai se alternando. Então, a liderança nada mais é do que comandar, do que guiar pessoas de um ponto para chegar até um outro ponto. Influenciar as mentalidades e os comportamentos. Não é mesmo, Marciliano? Você que também
trabalha, né, com essa área de liderança, de treinamentos, pode dizer aí a sua opinião a respeito desse assunto, assim como todos vocês que nos acompanham através das redes sociais. Fique à vontade para participar, para fazer perguntas. Eu comentei também na live anterior sobre a questão da liderança formal e a liderança informal. A liderança formal é aquela para a qual a pessoa ela é escolhida, ela é eleita para estar num cargo, por exemplo. Então a pessoa lidera um grupo, lidera uma nação, inclusive, a partir de uma escolha das pessoas, a partir de uma votação, de uma eleição, a partir de algo em que a pessoa é escolhida para aquilo. Então essa é a liderança formal. Agora nós temos também a liderança informal, que a pessoa se destaca no dia a dia, mesmo sem ter um cargo, uma função específica de liderança. Eu, inclusive, comentei na semana passada a respeito da liderança formal e informal, que às vezes a pessoa tem um cargo de liderança, mas em determinados momentos não lidera, ou a pessoa não tem o cargo de liderança, mas às vezes, em determinados momentos, lidera. Então isso pode acontecer, isso é natural de acontecer no dia a dia. A liderança formal e a liderança informal. E nós comentamos também na live anterior que a liderança é unir forças com a sua equipe. É você juntar com sua equipe, seja grande, pequena, para que você possa, junto com esta equipe, alcançar um objetivo. Para que você possa, juntamente com essas pessoas, focar em um determinado objetivo, traçar uma meta e, a partir disso, conseguir alcançar esse objetivo. É claro que aí no transcorrer desse caminho, pode acontecer diversas situações que você às vezes precisa mudar, que você às vezes precisa atualizar aquela estratégia que foi criada. Mas a liderança é isso, traçar metas junto com uma equipe para se chegar a um objetivo. E nós comentamos também a respeito da liderança que, assim como a oratória, ela pode ser desenvolvida. Não quer dizer que a pessoa nasça especificamente como líder. Nós podemos nos formar como líderes. Nós podemos nos capacitar como líderes. E tem algumas características que são imprescindíveis num líder. Por exemplo, a questão do carisma, de ter essa proximidade ao falar, essa proximidade ao estar com as pessoas. A questão da humildade, de aceitar situações, aceitar momentos em que pode estar errado, aceitar opiniões das pessoas, dos liderados, inclusive. A paciência, como um líder precisa ter paciência para ouvir o liderado, para entender, procurar interpretar, e entender o liderado, para acompanhar as coisas acontecerem. Então tem que ter muita paciência, senão não consegue liderar. Nós falamos também a respeito da questão do respeito, o quanto um líder precisa respeitar, principalmente os pontos de vistas diferentes, as ideias diferentes que os liderados trazem e as situações que podem ocorrer com esses liderados e também com aquele líder. E falamos também um pouco da necessidade de um líder ter compromisso, ou seja, se entregar àquela causa, se entregar àquela situação, para que ele de fato possa liderar, para que de fato ele consiga um resultado positivo daquele objetivo, dentro daquele foco que foi determinado para a liderança. E você que nos acompanha através das redes sociais, como é a sua
relação com a liderança? Você se identifica mais como uma pessoa que lidera mais ou você se identifica mais como uma pessoa que é liderada? Diz aí pra gente como é a sua relação com a liderança. Você considera que você lidera mais ou que você é mais liderado? Conte com a gente e vamos discutir a respeito de comunicação e liderança. E você sabe, né, que nós somos, de uma certa forma, carentes de lideranças. Nós realmente, em várias situações, nós somos carentes de pessoas que nos guiem, de pessoas que determinem situações, de pessoas que determinem focos. Porque essa determinação, gente, ela gera uma segurança, ela gera uma coordenação, uma orientação. E isso no nosso dia a dia, há uma carência muito grande de lideranças concretas. Imagine aí no seu trabalho, por exemplo, você já se deparou com alguma situação em que faltou uma liderança concreta, uma liderança que realmente coordena, uma liderança que realmente tem um impulso firme, uma liderança que realmente faz as coisas acontecerem? Você já se deparou com alguma situação nesse sentido? Por exemplo, no momento atual, em relação às máscaras, né? Usa máscara, não usa máscara, usa máscara, não usa máscara. Tem surgido, por incrível que pareça ainda, questionamentos a respeito da máscara, que é algo tão necessário para uma questão de saúde e de higiene, assim como o distanciamento social, que é uma forma de cuidar de mim e também de cuidar do outro. É uma forma de respeito com a minha saúde e com a saúde do outro. Usar a máscara é uma questão de empatia, de respeito, de cuidado. Mas às vezes surgem opiniões diferentes dessa, que infelizmente surgem. E aí a população fica às vezes perdida. E agora? O que eu faço? Use máscara. Então, como uma liderança faz falta num momento como este, por exemplo, de distanciamento social. Como uma liderança que realmente tenha conhecimento, que realmente tenha conteúdo para defender uma causa e levar as pessoas lideradas a terem um rumo, a terem um norte, a terem um caminho exato a seguir. Nesse momento de distanciamento social, use a máscara. Volta a falar, é respeito comigo, é respeito com o outro, é cuidado. Então, gente, são várias as situações em que nós precisamos de lideranças, muitas no nosso dia a dia. Nós estamos nesse momento, né, de uma certa dificuldade, um momento diferente, mas nós já passamos por outros momentos também de dificuldades em que a liderança teve um papel crucial em momentos anteriores. Por exemplo, você deve se lembrar de um momento em que nós vivemos, de uma crise de combustível. Lembra? Que os caminhoneiros, que têm um papel importantíssimo na nossa comunidade. Alô, David, chegando aqui, seja bem-vindo. Os caminhoneiros fizeram aí, né, greves. Eles que têm um papel super importante para o transporte de alimentos, de medicamentos, de tantas outras coisas importantes. E houve aquele problema, né, em relação à questão da crise de combustível. E eu me lembro de uma situação que já estava assim num momento bem delicado, em que os vários caminhoneiros parados nas rodovias, alguns querendo passar e outros impediam,
Então, isso estava chegando a uma situação muito delicada. É claro que é direito, a questão da greve e tudo mais, e isso é a liberdade, né, que tem de fazer. E eu me lembro que chegou num ponto que o presidente da República, ele determinou, através, né, de atos, determinou que as Forças Armadas abrissem caminho, ou seja, que o Exército intervisse, fosse para as rodovias para abrir caminhos. E eu me lembro que alguém virou para mim e falou assim: ah, mas estão falando aí que o Exército não vai atender ao chamado do presidente, que o Exército não vai obedecer ao presidente. Aí eu comentei com essa pessoa: gente, mas aí vai virar mais bagunça ainda. Aí ninguém toma conta de nada. Aí ninguém manda. Alexandre, tudo bem? Então, gente, alguém tem que mandar, no sentido de liderar. Alguém tem que tomar as rédeas. Não é mesmo, Cleiton? Bem-vindo. Primeira vez aqui na nossa live. Seja bem-vindo, Cleiton. Alguém tem que liderar. E para que faça isso, precisa conhecer a situação, precisa conhecer ambos os lados, precisa entender a situação dos liderados, precisa entender a realidade para que possa liderar. Mas é necessário, qualquer situação é necessário ter uma liderança, porque senão todo mundo manda e ninguém manda. Então é necessário sim ter uma liderança, inclusive para que as pessoas lideradas se sintam seguras, se sintam cobertas, se sintam amparadas por aquele líder. E a liderança, gente, tem também uma relação muito grande com a questão do autoconhecimento. Nos conhecermos melhor para que nós sejamos de fato líderes. Para que eu possa conhecer as minhas potencialidades, por exemplo. É eu me liderar primeiro, eu ter controle sobre mim, para que eu possa expandir aquele controle para pessoas que serão então lideradas. Algo bem similar à questão da comunicação interior. A comunicação, eu primeiro preciso defender aquela ideia interiormente. É quase que como se eu criasse um dialeto interno. É quase como se eu criasse uma conversa interna comigo mesmo, para defender uma ideia. E depois que eu, de fato, tiver certeza daquela ideia, de fato eu defender aquela ideia, eu então exponho aquela ideia para o público. Porque isso, gente, faz toda a diferença, tanto na comunicação quanto na liderança. Porque na comunicação, quando eu não defendo aquilo que eu falo, eu posso, ao longo da minha fala, trazer informações através de gestos, expressões corporais, através da voz. Eu posso entregar para o público que, de fato, eu não defendo tão bem aquilo que eu falo. Então, eu preciso primeiro desenvolver a comunicação interior, defender aquela informação interiormente, para depois externar aquela informação para o público, para as pessoas. Assim também é a questão da liderança. Eu primeiro preciso me liderar, para que depois eu possa então liderar um público externo. Faz sentido para você isso? Comente com a gente. Se você tem uma opinião diferente a respeito disso, comente aí, vamos discutir a respeito desse assunto, comunicação e liderança. Aproveite para participar conosco. Então é preciso que eu conheça inclusive as minhas limitações, para que eu possa então conhecer minhas potencialidades, minhas capacidades, as minhas fraquezas, as minhas limitações,
para que eu me desenvolva internamente como líder, líder de mim, e depois desenvolver como líder do outro. Gente, e é claro que esse é um processo longo. Este não é um processo que começa hoje e acaba amanhã. Não, é um processo que exige muita prática, exige muita dedicação, exige muito controle emocional. Não é um processo da noite para o dia. Então, a liderança, assim como a comunicação, é um processo que nós desenvolvemos passo a passo, dia a dia, mas que, a partir do desenvolvimento, eu posso identificar, por exemplo, que hoje eu já sou um pouco melhor do que ontem, que amanhã eu serei um pouco melhor do que hoje, e assim sucessivamente. Então, é um crescimento constante, é um processo constante, tanto da liderança como da comunicação. No caso da liderança, é primeiro eu me liderar, para depois eu liderar o outro. Limites. O que eu tenho de maior limite? O que eu tenho de maiores dificuldades que podem dificultar o meu processo de liderança? Então, o que eu tenho disso que eu preciso, então, trabalhar? Gente, liderar, inclusive, o pensamento. Olha que interessante, liderar os meus pensamentos. Isso tudo exige um grande processo. Volto a dizer, não é da noite para o dia, liderar o meu pensamento. Quantas vezes eu falo algo, eu pratico algo, e no momento estou pensando uma coisa totalmente diferente, que às vezes até me tira um pouco do foco. Quantas vezes isso pode acontecer? Então eu preciso, para liderar inclusive os meus pensamentos. E um outro detalhe, gente, que talvez seja um dos mais relevantes, no caso de liderança interior, é liderar as minhas emoções. Tomar conta de minhas emoções. Não que eu vá deixar de sentir tristeza, alegria, raiva. Não que eu vá deixar de sentir isso. E isso é natural. É mais do que natural nós sentirmos isso. Somos humanos, somos pessoas de carne e osso. Então é mais do que natural nós sentirmos essas emoções. Você acredito que sinta também, não é mesmo? Você que está aí no Facebook, diz aí pra gente. Você que está aí no Instagram, diga aí pra gente. Você também sente emoções, com certeza. E que bom que você passa, às vezes durante o dia nós sentimos tantas fases diferentes, provamos tantas emoções diferentes. E às vezes no processo de liderança, esta emoção precisa ainda ser melhor conduzida. Não é mesmo, Gabriel Oliveira, chegando por aqui, seja bem-vindo. Então, para que uma liderança ocorra, de fato, eu preciso também controlar as minhas emoções. Eu estou sentindo raiva, estou sentindo tristeza, por exemplo. Isso é mais do que natural. Porém, o que eu vou fazer para que essa raiva, essa tristeza não me domine, para que eu consiga pelo menos controlar este processo e este sentimento não seja maior do que aquela prática que eu preciso desempenhar. Porque imagina um líder, por exemplo, que está com raiva, e isso é natural de acontecer, mas vai, por exemplo, liderar uma reunião, ou vai conversar com um funcionário a respeito de um problema que surgiu na empresa. Imagine então esse líder desabafar ali toda aquela raiva naquele momento. Isso pode sair do objetivo que o líder tinha naquele momento, que às vezes ele nem queria, mas deixou a emoção falar mais alto.
E isso acontece? Acontece. Na live anterior, por exemplo, nós tivemos pessoas comentando aqui a respeito de líderes que xingam, que humilham pessoas, às vezes por uma falta de controle emocional, que, volto a repetir, é natural de acontecer, mas nós precisamos trabalhar em cima disso, para que eu consiga liderar internamente as minhas emoções, os meus limites, os meus pensamentos, ter um controle sobre mim e, a partir disso, então, eu liderar um grupo, liderar uma equipe, liderar uma família, liderar um momento ali de amigos, por exemplo, que é também uma liderança. Então, gente, só para a gente pensar aqui um pouco, que a liderança é algo que se aprende, que se desenvolve. É algo que eu preciso me submeter a situações para que eu possa, de fato, ser um líder, me desenvolver como um líder. Porque a partir do momento em que eu me submeto a situações, eu começo a passar por momentos de dificuldades, por experiências que nem sempre são totalmente 100%, totalmente positivas, mas tudo isso começa a me ajudar, a me formar como líder. É igual a oratória, igual a comunicação. Eu não vou nascer um orador pronto, nato. Eu preciso passar por experiências, por cursos, por conhecimentos, pesquisas, muitas práticas, para que eu possa, a partir dessas práticas, me desenvolver como um orador. E desenvolver a cada dia mais conteúdos, mais conhecimento, mais informação, e a partir disso melhorar a cada dia, como líder e como orador, como alguém que comunica melhor com as pessoas. Então, recapitulando a respeito do nosso assunto de hoje, o quanto nós somos carentes de líderes, o quanto nós precisamos de líderes que realmente tenham conhecimento do objetivo, que realmente saibam liderar aquela equipe para que possa, enfim, chegar ao objetivo que está sendo almejado. Nós somos carentes de líderes. No dia a dia, nós precisamos de líderes. E como é bom ter um líder. Como é bom ter alguém que realmente orienta. Como é bom realmente ter alguém que dá um rumo para as coisas. Com responsabilidade, com conhecimento daquilo que quer, daquilo que precisa e com respeito a todo o trabalho das equipes que são lideradas. E nós precisamos de líderes que se liderem interiormente para que depois passem a liderar uma equipe. E nós sabemos que para ser um líder, nós precisamos nos colocar em situações. Nós precisamos praticar a liderança, assim como a oratória, para que nós possamos então ter autoconfiança, para que nós possamos ter conhecimento, ter prática suficiente e com isso sermos um líder ideal, que não nasce pronto, mas se desenvolve ao longo da vida, ao longo das práticas, dos erros, dos acertos, e assim se desenvolve cada dia mais. Muito bem? Pessoal, nossa live já encerrou, mas domingo que vem, às 7:50 da noite, voltaremos com esse assunto sobre comunicação e liderança. Muito obrigado a todos pela participação conosco, muito obrigado a todos pelo carinho, tenham uma excelente semana e até domingo às 7:50, se Deus quiser. Tchau, gente! Usem máscara!